Olá, bom dia. Graça e paz a todos. Hoje é o Dia dos Pais. Quero parabenizar todos os pais. Já orei hoje rogando as bênçãos dos céus pela minha vida como pai e pela sua também, para que Deus, somente Ele, possa nos abençoar. Deus, como sendo nosso Pai maior, como sendo nosso Pai responsável, cheio de amor, investe na gente, quer o nosso bem, seus conselhos são os melhores. Deus tem um coração paterno, tem um coração cheio de compaixão, sem contar no perdão, que nos permite, como filhos, sermos refeitos todos os dias. Suas misericórdias. Olha, Deus é um pai. Pai amoroso, pai bondoso, pai cuidadoso, pai responsável. Ser pai é uma missão divina, é uma missão digna. E o meu pedido é que, assim como Deus, o Pai, é para conosco, que assim também, vendo nele o exemplo, nós possamos ser para os nossos filhos. E se formos assim, com certeza, nossos filhos serão abençoados, abençoados pelo Senhor, serão abençoados através da nossa vida. Que Deus nos abençoe muito, tá certo? E que essas bênçãos dos céus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pode até ser que não esteja indo tudo bem como nós, os pais, gostaríamos que estivesse. Mas o coração de pai não desiste nunca. Oremos ao Senhor pelos nossos filhos, clamemos ao Senhor as bênçãos do céu sobre eles, que certamente os irão alcançar. Essa é a nossa missão. E eu quero cumpri-la, e quero que você cumpra também, da melhor forma possível. Essa missão que Deus nos deu, digna, como eu disse, de sermos chamados pais, ou pai. Que Deus te abençoe e muito, certo? Você, pai e a sua casa. Bem, pessoal, hoje a nossa reflexão, nós vamos aqui ler um versículo só de sabedoria e nele eu encontrei a pessoa do Pai amoroso que é Deus e o grande presente que Ele nos deu. Vamos a essa reflexão então? Eclesiastes 3, versículo 11. Deus fez tudo apropriado e maravilhoso a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Eclesiastes é um livro de sabedoria. Eclesia, porque a palavra Eclesiastes, que significa pregador, vem do termo eclesia, e eclesia é congregação, ajuntamento, pessoas que estão para ouvir a pregação, o discurso, a fala do pregador, que deve ser uma fala para orientar a vida, que é uma fala de sabedoria. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. E ali ele se propôs como pregador daqueles que quisessem ouvir, para que adquirisse a sabedoria para a vida. Para que a vida não fosse em vão, como ele chegou a dizer, que tudo na vida é vaidade, tão somente, passa tudo muito rápido e é em vão, se a nossa vida não tiver colocada tão somente nos conselhos e na sabedoria de Deus. E foi ele quem disse que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então tá certo, tendo dito isso, este texto aqui de Salomão, capítulo 3, aliás, no capítulo 3 inteiro, fala a respeito do tempo, que é um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas, e é a mesma. E não é bom que a gente nem atrase no tempo e nem adiante no tempo, que tem tantas coisas que a gente quer, mas não é o tempo para a nossa vida. E ele falando sobre isso, a primeira frase que ele diz aqui é que Deus fez tudo apropriado e maravilhoso ao seu tempo. Então, esse é um daqueles textos que não deixa dúvidas de que fomos criados por quem? Por Deus. E quem é Deus? Pai. E o pai, claro, quer o melhor para os seus filhos. Quem é que não quer o melhor para os seus filhos? Pai que é pai realmente quer o melhor para os seus filhos. Pai que é pai realmente até renuncia a si mesmo por causa daquele que ele quer ver bem, que são os filhos. Então, esse nosso Deus, que fez todas as coisas, Criador dos céus e da terra, depois de deixar a casa e casa aqui, a terra pronta, né? Ele fez tudo maravilhoso. O mundo é maravilhoso, não é? O Brasil é lindo demais.
Eu tenho vontade, desejo de ir até para fora, para alguns outros países, para conhecer. Mas de tudo que eu já vi aqui no Brasil, e de tudo termos de dizer, né, ainda tem muita coisa para ver. O Brasil é lindo, maravilhoso. E foi a terra, a casa onde Deus fez para nós, para mim e para você. Ele nos deu o melhor nessa terra. E o melhor de tudo que ele nos deu foi a sua vida, a si mesmo, sendo nós sua imagem e semelhança. Temos parte dos seus atributos, inclusive, para vivermos aqui nessa terra e praticarmos como filhos dele amados e obedientes. E nos deu a felicidade dele. Aquele que tem Deus e pratica os seus princípios, nesse tempo, nessa terra maravilhosa que ele fez, é tudo de bom. Mas isso depende de nós, porque os princípios são em de que os filhos devem obedecer os seus pais, e nós, como imagem e semelhança de Deus, se nos parecemos com o Pai maravilhoso que nós temos, as nossas atitudes têm que ser desse nosso Pai. Pois certo. O texto diz, inclusive, que ele imprimiu em nós um anseio de viver a vida dele. Deus é vida. Repito, já que ele é a vida, viver, então, só podemos nele. Deus, o nosso Pai. Somos filhos dele. Não adianta, então, tentar ser feliz, e isso, Eclesiastes, a pregação, o discurso de Salomão, quando ele chegou à conclusão que na vida é tudo vaidade, não adianta vivermos a parte de Deus, dos seus planos, tentando nos completar, tentando sermos felizes de outra forma. Pode-se ter casa luxuosa, pode-se ter dinheiro, pode-se ter o que tiver, mas se não tiver Deus, não tem vida. Aliás, até essas coisas não têm graça nenhuma, porque não se tem a vida. Podemos até tentar, mas não teremos, como diz, porque nós temos o livre-arbítrio. E aí será inútil. Nós temos que estar ligados. E Jesus, uma vez, contando uma parábola, ele disse que se não tivermos ligado à videira, a gente não vai dar fruto nenhum. Para darmos frutos, temos que estar ligados nele, temos que estar ligados em Deus. No capítulo 3, então, ele fala sobre o fato de que tudo na vida tem o seu tempo. Nós já falamos isso. É só você ler lá, tem tempo para tudo. No versículo 11 aqui, quando nós estamos, ele já está aqui, que concluindo a sua fala do tempo determinado, apropriado para todas as coisas, e que nesse tempo a gente tem que esperar, ele diz aqui, reforça a ideia de que Deus fez tudo no seu tempo apropriado na eternidade. Deus é eterno, ele não teve começo nem fim. Deus é vida, que sustenta todas as coisas desde sempre. E ele nos fez nesse tempo dele e nos deu ainda o dom, o privilégio da vida eterna. Deus é perfeito, ele não adianta e nem atrasa. Nós nascemos nesse tempo porque Deus já tinha programado que eu e você iríamos nascer do jeito que nós somos, nesse tempo determinado dele, para que nesse tempo dele nós fôssemos respostas para ele, para esse tempo, filhos dele, obedientes, para demonstrar os atributos dele, o jeito de viver, com a família que temos, na cidade que moramos, no Brasil, que é a nossa pátria, para demonstrarmos o jeito de viver. Foi por isso que Jesus veio. Gálatas 4:4 diz que até Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido sob lei. Olha só o tempo que Jesus veio. Nascido de mulher, e o versículo 5 continua, para que ele pudesse nos resgatar e nos dar a adoção de filhos. Eu, como gosto muito de pensar, eu já me perguntei se o Pai quem? Deus. Pai de quem? De Jesus. E nós estamos falando aqui que Jesus veio no tempo certo, o apropriado. E para Deus o tempo maravilhoso de nos salvar. Então, eu me perguntei e fiquei pensando, Deus não poderia ter mandado Jesus aqui num tempo melhor? Numa condição melhor? E Jesus veio naquele tempo tão difícil. Viveu igual como todo mundo. E o Pai sabia. E as lutas que ele enfrentou. Mas aquele era o tempo de Deus para a vida dele. Para Jesus. Fiquei pensando que isto inclui eu e você neste tempo que nós nascemos. Já ouvi alguém dizer que gostaria de ter nascido num outro tempo. Ou talvez nem ter nascido. Ou talvez vir aqui num tempo melhor do que esse. O tempo melhor de Deus para nós é este tempo. Por mais difícil que seja. Este é o tempo maravilhoso e apropriado de Deus. Para mim e para você, porque Ele é Pai e Ele nos concedeu a vida nesse tempo. E se esse tempo está difícil para nós, o certo é que
Assim como ele cuidou de Jesus, ele cuida de nós em qualquer tempo. Depende de como a gente olha para a vida. Depende de como a gente se vê na vida para sermos resolução das questões ou problema nas questões. Eu, como filho de Deus, eu quero ser resolução das questões das quais eu vivo. Então, ele fez tudo maravilhoso a seu tempo. E aqui ele colocou em nós, imprimiu em nós o desejo, o anseio pela eternidade. A parte B do versículo diz isso. O desejo pela eternidade é o desejo de viver. Ao pecar, vindo outros desejos ao coração do homem, Jesus veio. E nós conhecemos o texto que é muito conhecido e muito falado por nós e outros conhecem também, João 3,16. Deus imprimiu esse desejo da eternidade, da vida em nós. Ao pecar, vindo outros desejos, aí nós perdemos o desejo por isso, mas veio Jesus para que nós tivéssemos a vida eterna. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através de Jesus nós podemos ter a vida eterna novamente, que é o presente precioso, que é a vida de Deus, que Deus deu para nós ao nos tornarmos filhos dele. Esse anseio pela eternidade é o sentimento de que não pertencemos a este mundo. E é verdade, nós não pertencemos. Estamos aqui para sermos solução a este mundo, mas a nossa pátria, a nossa casa é outra. Porque nós temos um outro lar. Temos uma saudade que não se explica, uma saudade do lar, uma saudade de Deus, como a parábola do filho pródigo. Ele só se sentia satisfeito e completo na casa do pai. Ele saiu da casa do pai e para a casa do pai ele teve que retornar, porque nada o satisfez, pelo contrário. Ele perdeu tudo que recebeu e que tinha. C.S. Lewis, que foi um escritor, um teólogo, ele disse o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer-me, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo, para uma outra casa, para um outro lar, para uma outra família. E ele tem razão. Neste mundo aqui, debaixo do sol, como é o termo que Salomão usa, se a gente se sente insatisfeito, incompleto, nada está bom, porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. É porque nós somos feitos e somos de um outro mundo. E é para lá, claro, que nós todos devemos ir e voltarmos, que é para Deus, para a casa do Pai. É muito fácil nós esquecermos que somos criados por quem? Por Deus, para a eternidade. Deus nos fez para viver e não para morrer. E viver a vida da forma como queremos não vai expressar esse anseio, essa busca, essa eternidade. Mas nós nos esquecemos, não é mesmo? É muito mais fácil esquecer que somos criados para a eternidade, vida de Deus, e que temos a missão de levar essa vida a outras pessoas. Somos filhos de Deus, não podemos esquecer disso, que Deus nos fez para viver e para levarmos essa vida, a vida que Ele nos deu, a outras pessoas. Tem muita gente sem vida por aí. Eu me percebo e agradeço a Deus e tenho orado. Quando eu saio por aí, sexta-feira mesmo, eu estive aqui no posto de saúde. E ali eu me encontrei com duas pessoas. Uma delas estava num estado não muito legal de saúde, porque estava precisando de um remédio, caríssimo. E nessa questão da pandemia, questão das dificuldades, lá ela não tinha esse remédio. E ela estava meio que desesperada, sem saber o que fazer. Encontrei por lá também outra pessoa, essa eu pude conversar mais com ela. Ela me deu ali ouvidos, pediu para que eu orasse por ela. Abençoei a vida dela, convidei-a para vir à igreja. Ela tem esse propósito de querer retornar, enfrenta as suas lutas. Eu disse a ela, querida, Deus nos fez para viver. E se nós quisermos viver nele, podemos viver sim, porque ele colocou no nosso coração um anseio da eternidade, que Deus é vida. Essa vida não importando as dificuldades que a gente tem aqui, mas se tem Deus, nós temos tudo que a vida de Deus pode nos proporcionar. Paz, completude, saúde espiritual. Na verdade, o que eu tenho percebido é que as pessoas precisam de saúde física, mas a questão é muito mais do que essa, é emocional e espiritual. E sabe de uma coisa? Se a gente não estiver bem emocionalmente e espiritualmente, aí complica muito, né? Até inclusive a nossa vida física também, né? A questão da doença no físico. E é isso que as pessoas estão precisando, da vida de Deus em suas vidas.
É isso que o mundo está precisando, da vida de Deus em suas vidas. O mundo só tem mundo, mas não tem Deus. E por não ter Deus, não tem a vida dele. E essa é a minha oração. E saindo dali, eu agradeci a Deus pela vida que Ele me deu, pela vida que eu tenho, pela idade que eu tenho. Inclusive, eu agradeci a Deus pela oportunidade de conhecê-lo. Porque se eu não tivesse vindo aqui, eu não conheceria a vida. A vida aqui passa muito rápido. Mas a vida que Ele nos deu foi a vida eterna. E essa vida não acaba nunca. Depois que eu morrer, eu vou morar eternamente com aquele que é a vida, que me deu o dom da vida, que é o nosso Deus, e Ele é Pai. Se você não tem esse anseio pela vida eterna, reveja a sua vida. Há algo de errado em seu coração, ou não desejar por Deus. Eu quero viver com Deus, meu Pai. E tudo o que Ele quer é me ter como filho. E tudo o que Ele quer é te ter como filho. Irmãos e amigos, você que me ouve, não percamos a oportunidade da nossa vida, a vida eterna que Deus nos deu, que ela é um todo, de servirmos a Deus, de obedecermos a Deus, independente, tenho sempre dito isso, de outros, de quem quer que seja. Ele nos fez num tempo maravilhoso, apropriado, que é esse tempo que vivemos. Não desperdicemos a vida que Ele tem nos dado, não tornemos a vida vã, vazia, sem sentido. Sejamos bênção com a vida que Ele nos deu no lugar onde estamos. Seja bênção aí na sua casa, sejamos bênção aqui na igreja, sejamos bênção na cidade, seja bênção no seu trabalho. Expresse vida, viva a vida de Deus. Não reclama não, porque foi esse tempo que Ele nos concedeu a vida para vivermos. Nós não estamos aqui nem nascemos por acaso. Eclesiastes 3 fala o tempo todo sobre isso. Há um tempo determinado, apropriado por Deus para todas as coisas. Jesus veio no tempo certo. E olha que aquele tempo eu até questionei, será que era o tempo de Jesus? Se eu fosse pai, eu pudesse programar a vida do filho, viria nesse tempo? Pois é, ele veio naquele tempo, para nos dar a adoção de filho. Se nós nascemos nesse tempo difícil, é porque Deus nos concedeu esse tempo. Vamos concluir? Não há privilégio maior. Olha só o que eu coloquei aqui, eu agradeci a Deus e é mesmo. Veja, não há privilégio maior do que ser filho de Deus. Você já agradeceu por ser filho de Deus? Olha só o nosso Pai. No entanto, eu coloquei também, não há privilégio maior do que ter Deus como Pai. Deus é o meu Pai. E essa faz toda a diferença. Como vale a pena ter vindo aqui e ainda ter Deus como meu Pai? Porque esse Pai que nós temos, que é Deus, Ele ama, cuida, quer bem e nos abençoa todo dia e toda hora. Outro dia, eu estava pensando que se Deus quisesse, olha só, eu estava pensando que se Deus quisesse, Ele poderia Ele poderia terminar o relacionamento conosco tudo por aqui mesmo na Terra. Ele poderia dizer assim, pessoal, valeu, prazer em conhecer vocês, fiz a Terra linda, maravilhosa, melhor para vocês, foi o tempo nosso, fiz o teste, mas não vai dar não. Mexer com gente é muito complicado, dá trabalho, ter filho dá trabalho, quem tem filho sabe que não é fácil, filho dá trabalho, não é? Quem tem sabe. Mas sabe que Deus não fez assim? Ele colocou no nosso coração antes e já sabendo desse trabalho que a gente ia dar todo para Ele. Ele colocou ali o anseio pela eternidade de viver com Ele. Tem coisa que às vezes de Deus que eu não entendo e a gente não vai entender nunca. Né? Como diz o texto aqui, o versículo, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Eu não consigo, não tem como explicar Deus e como entender o seu amor. Ele poderia terminar o relacionamento conosco aqui. Morreu, acabou. Tá bom para vocês? Para mim também, tá bom. Mas ele não fez isso. Ele quer que a gente more com ele eternamente. Isso só pode ser amor. Outra coisa, eu pensei também que se Deus não quisesse a gente por muito tempo, ou que fosse apenas, que nos quisesse apenas como serviçais dele, para cumprir os seus propósitos e planos, ele poderia nos destacar com a morte. Bem, eu já usei vocês mesmos, vocês serviram para os meus planos, agora a morte vem e ceifa vocês e acaba por aí mesmo. Mas mesmo sabendo das implicações antes de pecarmos, olha aqui de novo, e que a gente teria que morrer, e que Ele teria que morrer por nós, ainda tem mais essa, nos fez assim mesmo, para vivermos a eternidade com Ele. Você sabia? Deus morreu por nós para que a gente pudesse ter vida nele, através de Jesus, para que a gente pudesse viver a eternidade inteira com Ele.
Olha aí o seu grande amor para conosco. No entanto, quem é pai sabe como é viver sem os filhos. Foi aí que, como pai que sou, entendi o coração de Deus, que é pai, que ainda insiste em querer que a gente more a eternidade toda com Ele. Ele fez a terra linda, o melhor para nós, mas fez o céu mais lindo ainda, que tem coisas lá que a gente jamais viu, e lá será a nossa casa eterna. Tudo isso porque Deus, o Pai, nos ama. No versículo 11, a parte C, de novo aqui, só para a gente terminar. Mesmo assim, com tudo que Deus fez e faz, nós não compreendemos inteiramente o seu agir de amor por nós. Confesso que eu já tentei e até já preguei em João 3,16, numa contraproposta, onde a pergunta era, porque João 3,16 é assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um assertivo. E aí em João 3,16 eu fiz uma contraproposta de uma pergunta, que é esta. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Havia motivo mesmo para Deus amar o mundo de tal maneira? Essa tal maneira aqui dá um up maior, né? Que expressa um amor maior de Deus ainda por mim e por você. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Como Deus fez isto ou aquilo, ou transformou todo o mal em bênção? Tem coisa que eu não sei, não tenho resposta. Por que isso, por aquilo? O certo é que Deus é Pai. O certo mesmo é que ninguém explica Deus e nada sabe dos seus feitos, a não ser a conclusão de que tudo que Ele fez como Pai é bom. E certo eu estou de que Ele é um Pai de amor e sempre será. A minha fala hoje, a minha reflexão é de gratidão a esse Deus que colocou a eternidade no nosso coração e que nos quer por perto por toda a eternidade. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai, vou preparar a casa para vocês. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele nos quer lá com Ele sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Nossa gratidão a Deus como nosso Pai. Até uma próxima reflexão. Que todos tenham um bom domingo.